Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os complementos verbais. Vamos lá? Então, olha só, nas nossas últimas aulas, nós vimos sobre transitividade verbal. Lembra? Quando o verbo ele vai direto para o seu complemento ou não, quando ele tem uma preposição ali, a gente fala que o verbo ele é transitivo direto, indireto, né? Lembra do mãozinha dada que eu falei para vocês na última aula? Então, quando o verbo ele é direto, ele vai direto ao seu complemento. E o que é esse complemento? A gente vai ter um nome para isso na nossa gramática, né? Ele vai ser o objeto. Então, objeto nada mais é do que o complemento do verbo, tá bom? Então, nós também vamos ter objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Repare que vai depender da transitividade do verbo. Então, olha só o que eu coloquei para vocês. Objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Esse termo vem ligado ao verbo sem preposição. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, que vai direto para o meu complemento, não tem preposição, o meu objeto, que é o complemento, ele também vai ser direto, tá bom? Então, eu coloquei aí umas siglas, VTD, VTI, que a gente vai ver mais para frente, na próxima tela, porque são nomenclaturas que vocês vão ver em vários livros de gramática e ao invés de a gente escrever tudo, porque é um nome muito grande, vocês vão ver que a gente vai começar a abreviar assim, né? Porque é muito grande escrever verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Então a gente bota VTD, VTI ou VTDI, tá? E para o objeto a mesma coisa. OD, OI, vai depender aí da transitividade do verbo. Então olha aí o exemplo que eu coloquei para vocês. O jovem brasileiro ganhou o status de herói. Cadê o verbo? Ganhou, tá? Ganhou. Quem ganha, ganha algo ou alguma coisa, tá? Então, ganhou o quê? Lembra que a gente faz aquela pergunta? Ganhou o quê? Aí o complemento vai ser o status de herói. Repare que não tem preposição, por isso que o ganhou é um verbo transitivo direto, VTD, tá? Ou seja, se ele é VTD, o meu objeto também ele é direto, tá? Então, o meu objeto aí, que é o resto da frase, porque o resto da frase está complementando o verbo ganhar, né? É também objeto direto, o status de herói, isso tudo que está em verde, tá bom? Nesta tela, vamos ver o que é um objeto indireto. Olha só o que eu coloquei para vocês. Objeto indireto é o termo que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. Esse termo vem ligado ao verbo com preposição. Então, olha só aí o exemplo que eu coloquei para vocês. Todos os meus amigos simpatizaram com o convidado. Cadê o verbo? Simpatizaram. Quem simpatiza, simpatiza com alguém ou com alguma coisa, certo? E você vai perguntar para o verbo: simpatiza com o quê? Simpatiza com quem? Certo? Então, temos que ter o com. Pela própria pergunta que a gente faz o verbo, simpatiza com o quê? Ou simpatiza com quem? Já tem aí a preposição com, tá? Então, essa parte aí em verde que é o complemento, né? É o complemento do verbo, vai ser o meu objeto. Se o meu verbo ele é indireto, o meu complemento, o meu objeto também vai ser indireto. Então, ó, simpatizaram é VTI, que é verbo transitivo indireto. O complemento que está em verde é objeto indireto, OI, tá bom? Eu só circulei aí o com para vocês verem que é uma preposição. Eu não quis colocar de outra cor porque ele está dentro, né, do objeto indireto, mas é só para demonstrar que é uma preposição. Então, vocês têm que ficar ligados quanto a isso também, tá bom? E o último caso aí, o que é um objeto direto e indireto? Lembra que a transitividade pode ser dupla, né? Direto e indireto ao mesmo tempo, que a gente vai chamar de verbo bitransitivo. Então, aí no caso, também temos os objetos. Aí vamos ter, no caso, dois objetos, né? Então, olha só, o verbo também pode exigir dois complementos verbais ao mesmo tempo. Um objeto direto e um objeto indireto. Então, vão ter dois. Olha o exemplo aí. O repórter fez uma reportagem com Neymar. Então, cadê o verbo? Fez.
Quem fez algo para alguém. Ok? Então, vamos aí. Temos 2 complementos. Porque, olha só, quem fez o quê? Para quem? Muitas das vezes tem o para quem, né? Então, neste caso, temos. Então, nesse caso, vamos ter 2 complementos. Então, o verbo, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou bitransitivo, por isso que nós vamos falar que é VTDI, tá bom? Uma reportagem, repare que não tem preposição, então aí vai ser o meu complemento ligado direto ao verbo, então vai ser o objeto direto, tá? Agora sim temos uma preposição com Neymar, aí sim vai ter outro objeto que vai ser o objeto indireto. Não tem mistério. Se vocês entenderam a questão da transitividade verbal, isso daqui vai ser moleza para vocês, porque o complemento a gente só vai chamar de objeto, tá bom? Nós só vamos ter algumas observações importantes, né, que eu vou falar nesse quadro agora, sobre esses complementos. As classes gramaticais que podem exercer a função de núcleo dos complementos verbais, que são os núcleos dos objetos, né, são só os substantivos e os pronomes, sempre. Olha o exemplo aí. O menino trouxe sua valiosa contribuição. Então, olha só, trouxe, né, é um verbo transitivo direto. Quem traz algo, tá? Então, não temos preposição, já vi então que é um verbo transitivo direto. Então, sua valiosa contribuição vai ser o objeto, vai ser o meu complemento, tá? Que tá ligado direto, então vai ser objeto direto. Dentro desse objeto direto, nós vamos ter o núcleo também, tá? Que é a parte mais importante. Núcleo sempre vai ser a parte mais importante. Qual é a parte mais importante dentro aí desse objeto? É contribuição. Contribuição é um substantivo. Lembrando, contribuir é um verbo, contribuição é um substantivo, tá bom? Então, essa é a única observação. Vai ser sempre um substantivo ou pronome, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um super beijo e até a próxima. Tchau!